que eu trago hoje é o resultado de um trabalho. Mas antes de contar o resultado de um trabalho, eu vou trazer a jornada para que isso tudo se iniciasse. Qual era a dificuldade, qual era a dor? A dor, ela é uma dor que ela é muito presente nas nossas rotinas. São dores que caminham conosco, dores que nós vamos nos adequando, vamos nos adaptando e nem percebemos. Então, se fala muito hoje aí na internet, né, sobre acolher as emoções, sobre acolher as situações, mas às vezes nós acolhemos coisas que nos machucam. E o autoconhecimento, essa autopercepção, ela nos faz entender o que nós devemos preservar, o que nós devemos alimentar, sustentar e o que nós devemos soltar, que não faz sentido. Então, esta mentorada, quando ela chegou a mim, o que ela me disse? Eu não sei como vai se dar o processo, mas eu sinto que eu preciso fazer algo diferente. Como eu estou vivendo não dá mais, como eu estou vivendo já não basta. Então, já não era uma questão financeira, já não era uma questão de alavancar um negócio, porque ela já vinha já com um histórico muito rico, uma empresa conceituada, uma empresa sólida, uma pessoa já pronta no mercado. Na verdade, uma pessoa que já deveria estar num processo de transferência do seu legado. Já preparando a transferência do legado, já preparando o seu negócio para seguir sozinho, né? Para que ela fosse apenas a referência. Nós temos aquela pessoa, a criadora do projeto, né? A alma do negócio, que quando ela entra no negócio, ela alimenta energeticamente aquele lugar. Ela é inspiração. Então, a pessoa chega a uma euforia energética. Então, aquele empreendedor, o patrão, né, que a gente diz, o patrão tá chegando, a patroa tá chegando. Esta pessoa, ela deve ser sempre uma referência. Quando ela conduziu bem os processos dentro do seu negócio, quando ela se preparou e preparou o negócio para andar sozinho, não depender apenas dela, da pessoa, né? Ela emana essa energia de liberdade também. Então, o negócio não anda porque eu estou aqui dentro. O negócio anda porque é um negócio legítimo, porque eu já coloquei a minha identidade aqui dentro, porque eu já trouxe os meus valores para cá, e esse negócio ele já se faz por si só. Então, esse é na verdade o grande objetivo de todos os empresários. Por quê? Porque daí quando ele se ausenta, seja pelo motivo que for, viagem, passeio, doença, tratamento, enfim, a escolha que fizer, ou meu afastamento, né, físico da empresa, seja lá qual for o motivo, ele faz com o coração leve, e quando ele vira as costas, o negócio anda por si só, dentro daquele ritmo que ele moldou, que ele trouxe, que ele sustentou. Então, essa é a grande magia, né, do empreender com convicção, do empreender alinhado, que a gente diz. Está muito alinhado com o meu negócio, eu estou muito alinhada com o meu negócio. Ou seja, na minha ausência o negócio já anda por si só. Ontem ainda eu falava sobre isso com uma pessoa, falava sobre isso com um querido. Eu falei, eu quero me organizar para ter um braço de apoio, né? Para que eu expanda ainda mais, para que eu continue trabalhando com leveza, com fluidez, sentindo amor pelo que eu faço, entregando com responsabilidade, entregando com verdade. Eu vou querer ter um braço. E a única recomendação que ele fez foi o que ele disse: vê se tu permite que essa pessoa trabalhe no home office também, né? Ou seja, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Por que eu vou querer sacrificar o outro, né? E a única coisa que eu falei para ele, sim, acho maravilhoso. Mas eu, como empresa, eu tenho obrigação de oferecer uma estrutura para essa pessoa, ou estas pessoas, esta equipe de trabalho, né?
Então a pessoa ela tem que ter esta oportunidade, né, de estar lá ou cá. Porque às vezes a nossa casa também ela não oferece, né, as condições para a gente executar esse trabalho, né, em paz, com tranquilidade. Eu não consigo ter um trabalho meio turno na minha casa, eu não consigo, Aide. A minha cabeça fica lá na cozinha, a minha cabeça fica lá nos afazeres, gente entrando, gente saindo, não há esta educação para este trabalho acontecer em casa, né? E isso não é só algo que a pandemia trouxe, é algo que veio para ficar, né? Que nos oferece esta qualidade de vida, né? Então, também é interessante que todo empresário, todo empreendedor tenha o seu dia home office, né? Tenha o seu dia de labor aonde ele escolher. Eu escolho toda sexta-feira encerrar, né, as minhas atividades da semana em home office. Eu marco reuniões, eu faço atendimentos, mas eu me moldo desta forma, né? Então isso é muito interessante. Mas voltando à história da mentorada. Uma mulher madura, uma empresa consolidada, respeitada, referência na sua área, mas tudo, o olhar dela, eu senti que o olhar dela ele se expandiu quando ela começou a ter alguns sintomas físicos recorrentes, ou seja, uma gripe que não se curava, uma dor na coluna que não se ajeitava mais, uma pessoa que estava em acompanhamento médico, né? Uma mulher que se cuida, uma mulher que entende o seu organismo, né? Então, tudo deveria estar melhor, tudo deveria estar mais leve, mas ela estava se sentindo sobrecarregada, ela se sentia cansada, ela se sentia esgotada, e não se dava permissão de viver isso. Então, quando é que ela ficava em casa? Não era no home office. Ela ficava em casa quando ela estava com febre, rouca, dor de garganta, tosse, mal-estar, dores pelo corpo. Aquela gripe que não se curava mais, né? Então, nós chamamos de gripe, às vezes, esse desligamento do nosso corpo. Porque quando nós não entendemos os sinais e não respeitamos o que a nossa mente, a nossa energia está pedindo, o corpo se manifesta. Então vem estes baques, né? E eu na época ainda recomendei para ela tomar probióticos, melhorar, levantar a sua imunidade, né? Se preparar, ajudar este solo, né? Para ele se manter fértil. Nós precisamos ter um organismo bem nutrido, para que quando chegue a estas questões a gente se levante mais rápido, a gente se dê menos sofrimento, né? Então ela começou com essas questões físicas e depois, durante o processo da mentoria, ela sempre me trazia relatos assim: eu não sei se está acontecendo o que deveria, porque eu me sinto muito sobrecarregada. Então, é os estudos da filha, é a doença da mãe, é a empresa, é a falta de funcionários não fico, tô com rotatividade de funcionário, tem funcionário tóxico no ambiente, tem sobrecarga, né, energética ali. Então, e todo tempo as placas conversavam com ela sobre isso. Então, todo tempo eu trazia os assuntos bem específicos, né? Mas ela, dentro daquele burburinho, daquela névoa mental, ela não conseguia linkar, né, o sofrimento, porque se tornou um sofrimento, não o trabalho em si, porque o trabalho é o legado dela, o trabalho é a missão dela, ela é muito conectada com aquilo que ela empreende, mas o que se tornou um fardo foram as questões humanas, as questões do dia a dia, o acordar, o se programar para uma boa refeição, o estar à mesa com a família, as rotinas, o momento de ir lá na mãe. Chega um ponto na nossa vida que estas questões humanas, elas virão.
Se nós temos um pai ou uma mãe em uma casa de repouso, quando aquele telefone tocar de lá para cá, nunca será um convite para um bolo de chocolate. Venha tomar um chá conosco aqui na casa de repouso. Não, isso não existe. O dia que isso acontece mamãe ou papai estão criando um movimento aqui. Precisamos da sua presença. Nunca é. E nunca, não pense que isso vai acontecer naquele momento que você está sentada em frente à lareira tomando uma taça de vinho. Não. Estas questões humanas, elas acontecem no decorrer da nossa vida. E ela dizia o quê? Eu não sei se está reverberando, eu não sei se, mas me faz bem. Eu gosto de te ouvir, eu gosto do tratamento, eu tenho um horário que eu escuto o tratamento, eu gosto disso. Isso era o quê? Isso era o inconsciente dela dizendo, nós precisamos fazer algo, nós precisamos disso, nós precisamos ter este olhar diferenciado. Por quê? Porque quando nós queremos caminhar, nós vamos com quem quer caminhar. Quando nós queremos correr, nós vamos com quem quer correr. O que quer dizer isso, Lade? Quer dizer que quando nós queremos evoluir emocionalmente, energeticamente, entender quem somos, qual a nossa essência e por que passamos por algumas situações, mesmo sendo pessoas espiritualizadas, e essa mulher muito espiritualizada, ela não achava respostas dentro da espiritualidade. Porque não desce aquele raio de luz e diz, Lade, trabalhe mais, Lade, te dedica à tua família. Não, essas questões, elas vêm assim, através da nossa intuição, através das pessoas que nós nos conectamos. E foi dessa maneira que se deu. Então, uma pessoa conectou com o Lade, que trazia uma linguagem sobre algo que ela desconhecia. Lade, os teus mentorados são pessoas como você que entendem? Não. Mas não são pessoas céticas, são pessoas crédulas, pessoas que ou acreditam que existe um poder superior, algo acima da sua cabeça e do seu estado de vida? Ou é isso, ou são pessoas realmente espiritualizadas que caminham com ele. Só que nem sempre, lá no lugar do espiritual, nós vamos encontrar a resposta para o emocional e para estas questões muito humanas. Depende muito de quem está comunicando, mas também depende muito do nosso estado naquele momento. Talvez lá na casa religiosa onde ela vá, né, e o padre, a pessoa que se manifesta, né, a pessoa que traz a palavra, ela fala para a massa, ela fala para todos. Então, esta pessoa, ela se conecta com o poder espiritual e ela intui o que vai ser benefício para a maioria. Mas saiba que sempre tem um aprendizado, porque se você está naquele lugar, escutando aquela palavra, tem um aprendizado para você ali. Só que às vezes nós não estamos conectados com aquele momento. A palavra é para nós? Ela é, mas eu não estou conectada com o momento. Mas quando eu estou no lugar certo, nas condições certas, na ambiência certa, em algum lugar do meu subconsciente aquilo vai ficar guardado. Então, ela trazia muitas informações guardadas, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito ávida, uma pessoa com uma percepção, mas principalmente com uma sensibilidade muito grande. E as pessoas muito sensíveis, por vezes, carregam fardos muito grandes também. Porque nós recebemos a
a frequência, nós recebemos aquilo e nós não sabemos, às vezes, administrar aquilo. A gente não tem noção da potência do que nós estamos carregando e começa a se tornar um fardo. Energeticamente, nós nos tornamos pesadas. Então, o que equilibra isso? O dar e o receber. Esta pessoa, eu afirmo com muita certeza, uma pessoa que entrega muito. Quando você entrega muito e não se abastece, há um desequilíbrio. E o contrário também. Quando você pega muito, recebe muita energia e não entrega nada, há um desequilíbrio. Há necessidade de haver este equilíbrio. Laide, como é que eu sei se eu estou equilibrada? Sinais. Ela recebeu sinais. Ela recebeu sinais sutis no campo, nas pessoas que ela estava atraindo, nas pessoas que estavam saindo do círculo, pessoas que se afastavam, clientes, colaboradores, né, amigos. Ela recebeu os sinais dos que se aproximavam e os sinais dos que se afastavam. Será que ela estava para entender os sinais? Será que ela estava com este estado de presença para perceber estes sinais? Não. Mas ela intuiu que algo não estava bem. Ai, Laide, mas é tão misterioso. Ai, Laide, mas é tão flutuante. Não, porque ela sabia qual era o grau da dor que ela sentia. A dor. Qual é a sua dor? Então, ela tinha esta dor de perceber que as coisas não fluíam como deveria, apesar dos meus esforços, apesar da minha presença, apesar do que eu entrego. Mas eu entrego tanto, eu sou tão compreensiva, eu sou tão generosa, eu entrego tanto. Mas havia o desequilíbrio do receber. Ela não estava recebendo na mesma na mesma proporção. Proteção para ela, né? Na mesma proporção. Então, à medida que nós fomos avançando no tratamento, eu fui trazendo de uma forma lógica questões que ela vivia no dia a dia dela de forma prática. Laide, mas a mudança, ela é radical? Às vezes ela vem como uma bordoada, ela vem como um furacão na tua vida, vira tudo de ponta cabeça. Mas às vezes ela vem de forma muito sutil, porque é como você recebe, quanto você se abre para aquilo e quanto você entende do processo que você está vivendo. Quem está para entregar, quem está acostumado a entregar demais, a entregar sempre, a ter esta generosidade, eu entrego, não percebe que não está recebendo. A grande maioria é isso, não percebe que não está recebendo o que deveria. E quando vem a oportunidade de receber, nem sempre ela se acha digna de receber. Porque temos camadas que devem ser trabalhadas, né? Como eu cheguei nesse ponto de entregar tanto e receber tão pouco? Como eu cheguei nesse ponto? Eu criei a situação, eu fiz essa caminhada. Então, a autorresponsabilidade. Por isso o meu trabalho, ele é tão pessoal, é um trabalho que eu entrego, é um trabalho pessoal e intransferível. O que eu entrego para você não é entregável a outro. Por isso o meu processo ele é um processo de mentoria, porque há necessidade deste 1 a 1. Aí tu vai me dizer, Laide, mas eu não tenho tempo no 1 a 1. Era a questão dela, falta de tempo. Mas como este trabalho foi moldado
Da escola que eu venho, o trabalho foi moldado da seguinte forma: eu te entrego tudo 100% offline. Foi o nosso trabalho. Poucas vezes eu e ela nos encontramos, mas a conexão, ela existe, porque o trabalho é para ela. Toda vez que eu me conecto com o campo energético dela, eu trago as respostas para as questões dela. Tanto que, se eu fizer 10 diagnósticos, 10 tratamentos no dia, nunca um será igual ao outro. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu brinco que na semana, quando dá muitas placas iguais, eu entendo que é algo para mim também. Me incluo nessa, né? Então, por exemplo, trabalhar a relação com o dinheiro. De 10, 7 saiu trabalhar a relação com o dinheiro. Lade, para e vai ver a tua situação. Eu entendo, eu já aceitei que é o universo me falando algo. Por quê? Porque eu, como uma empresária, como uma empreendedora, eu também preciso estar atenta, preciso me trabalhar. Eu também entro em ambientes, eu também entrego muito. E eu preciso receber. De alguma forma, eu preciso receber. Qual é a energia de troca que eu tenho com o mentorado? À medida que eu entrego, eu recebo. O quê? A energia do dinheiro também. Porque é um trabalho legítimo, é um trabalho onde eu me dou. Então, é legítimo que eu receba por isso. Tudo é proporcional, porque nós temos que ter esta balança. Quando eu começo a entregar demais e não receber, eu sinto no meu campo. Eu sinto nas minhas questões do dia a dia. Então, quando eu falo entre dar e o receber e o equilíbrio energético, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, tudo o mundo tem que estar em equilíbrio. Esse é o justo. A justiça é eu dar tanto quanto eu recebo, eu receber tanto quanto eu entrego. Este é o justo. Então, mas tem situações que nós demoramos para perceber. E é uma caminhada. Lade, e daí feita a mentoria? Ela fez as 20 semanas de tratamento. Feita a mentoria, houve um movimento de campo que o próprio campo mostrou tudo o que aconteceu. E aonde ainda se mantiveram questões que ela não teve o olhar necessário. Por quê? Porque depois que nós terminamos o processo das 20 semanas de tratamento, fica reverberando no campo. Fica reverberando no campo. E ela se mantém ancorada comigo e ela se mantém em grupos de tratamento. Então, ela continua com essa consciência, ela continua mantendo este nível de consciência, que há algo que eu tenho que sustentar, que sou eu mesma. Eu mesma. Para que ela não feche o seu receber também. A gente ouve muito aí fora permissão para receber. Permissão. O que é permissão para receber? Eu aceitar que é justo que as coisas sejam proporcionais. Tem aquela mãe que entrega muito para o filho. Ela causa um desequilíbrio na sua vida e na vida do filho, na vida da filha. Nós boicotamos os nossos processos e boicotamos os processos dos nossos filhos. Mas nós temos casos que os filhos têm esse despertar e este nível de consciência que eles dizem. O filho diz: tu não precisa fazer isso. Só faz se for bom para ti. Olha que forte. Só faz se for agradável para ti. Não, me ajuda até o ponto que seja bom para ti. Não te anule por mim. Este é o personagem da nossa vida, o filho ideal, que ele evolui e tu evolui também. Não ficam se empatando. Há um equilíbrio. Assim como tem aquele filho que espera muito dos pais e suga muito os pais,
Ele se desequilibra e ele equilibra os pais. Então, mas a tendência das empresas, dos empresários, dos seres humanos, né? É essa, é a evolução, é a gente buscar cada vez mais aprendizado. Então, o que eu queria trazer para vocês era esta jornada desta empreendedora. Como uma mulher que está há tantos anos, bem sucedida, né? Que já faz a sua caminhada orgânica. Porque ela tem um empreendimento que ele é orgânico. Ele existe, ele já se solidificou. Claro que todo negócio ele precisa de manutenção, ele precisa de acompanhamento, modernização, senão ele sucumbe. Mas ela já demonstra o interesse em buscar este equilíbrio, né? Então, as placas falam sobre isso. Quando tem que soltar, aonde está? A placa diz para ela: eliminar relacionamentos tóxicos, abrir a mente, buscar novos horizontes, modernizar, trazer uma nova linguagem, fortificar a linguagem que dá certo. Né? Eu lembro muito bem na reprogramação, falou na musicoterapia, né? Trabalhar a música no ambiente. Porque a música é uma forma sutil de nós elevarmos os nossos campos energéticos. A música de boa frequência, né? Ela eleva os campos energéticos. Então, já pedia isso. Por quê? Porque se ela é a base forte energética da sua empresa, ela tem que se apoiar em coisas que elevem o campo para que ela não fique voto vencido ali dentro. Ela não pode sucumbir. Ela tem que estar sempre em prontidão. Nossa, mas estar sempre em prontidão é cansativo, Lade. Mas é do nosso estado. Nós nunca desligamos a nossa mente. Então a nossa mente ela tem que sempre nos elevar. Como nós nos elevamos energeticamente? Através dos pensamentos conectados com as atitudes diárias. Orar e vigiar. Diárias. Todos os dias, a gente ter essa percepção de aonde estão os gargalos do meu negócio. Porque se eu, isso aí é voto vencido, se eu que sou a dona do empreendimento não estou bem, o meu negócio nunca vai estar bem. Porque somos força juntos, mas eu sozinha não sustento o campo do empreendimento e o empreendimento não se sustenta sem a minha energia. Então, há essa necessidade. E essa mentorada entendeu, acolheu, caminha comigo. E eu achei interessante trazer esse relato para vocês. E façam perguntas, coloquem dores, o que machuca. Isso tem jeito, isso tem solução? Que eu vou trazendo as respostas. Mas sempre lembrando que tudo começa através do diagnóstico. O diagnóstico é uma sentença? Não. O diagnóstico ele é um mapa. Ele é um mapa para você se apoiar. Ele é um mapa para você entender aonde estão as suas questões. E a partir de agora, eu vou trazer mapas, mas não da forma que eu estava trazendo. Eu vou trazer, não eu fazendo o diagnóstico, mas eu vou trazer a história da pessoa, como ela chegou até mim, o que o mapa revelou e que insights aquilo trouxe para a vida dela, né? De que forma a vida dela se equilibrou, de que forma melhoraram as condições físicas, emocionais, energéticas, espirituais. Porque é importante a gente trazer para as nossas rotinas, para o nosso trabalho, para a nossa vida, o espiritual. Independente das crenças. Seja mais espiritualizado, seja mais energético. Acredite na sua potência, porque o universo ele acredita em você, mas ele só te entrega o que você permite. Então, permita, peça, receba e tenha consciência da sua força. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no sininho, ative o sininho. Se você achar que este vídeo é contribuição, compartilhe. Compartilhe com mais pessoas, porque à medida que eu estou te entregando, você está me devolvendo através da sua atitude, né? Então, vamos manter a balança equilibrada? Vamos compartilhar?
é esse meu convite para você. Compartilhe. Todos os meus canais estão disponíveis, todas as minhas redes sociais, onde eu comunico sobre os processos da mentoria, os processos energéticos estão à sua disposição. Então, até o próximo vídeo.